Na primeira leitura de hoje, o profeta Joel continua falando sobre o dia do Senhor. Tomai a foice, pois a colheita está madura. Levantem-se e ponham-se em marcha os povos, rumo ao vale de Josafá. Ali me sentarei como juiz para julgar todas as nações em redor. O dia do Senhor, nos diz o profeta Joel, será dia de vingança e de recompensa para os justos, mas dia de terror para os ímpios. Deus diz: vingarei meu sangue, não o deixarei sem castigo. O Senhor está habitando em Sião. Então o profeta Joel descreve um grande julgamento no qual todas as nações serão julgadas. O justo se alegra no Senhor, como diz o Salmo, e os ímpios, ao contrário, temem o dia do Senhor. Os justos esperam esse dia, anseiam por ele, mas os ímpios ficam apavorados. É o tempo da colheita, em que nós teremos que apresentar a Deus os nossos frutos. Aqueles frutos, como dizia João Batista, que comprovem a nossa conversão. Ontem Jesus respondia àqueles que diziam que ele tinha algum tipo de pacto com o demônio, que ele expulsava os demônios por meio de Belzebu, o príncipe dos demônios. E Jesus então fala sobre os demônios que, quando são expulsos, ficam vagando em lugares desertos, depois voltam, se encontram a casa vazia, trazem consigo outros 7. Enquanto Jesus falava sobre essas coisas, que se é pelo dedo de Deus que ele expulsa os demônios, então chegou o reino de Deus para vós. Enquanto Jesus falava essas coisas, uma mulher no meio da multidão fica empolgada com aquelas palavras de Jesus. É exatamente a sequência. Então, o evangelho de ontem terminava com Jesus dizendo: no fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Essa mulher, maravilhada com as coisas que Jesus dizia, se levanta e faz um elogio. Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. É um elogio a Jesus, mas indiretamente louva também a Virgem Maria. E Jesus responde a ela: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então, quando Jesus dizia no evangelho de ontem que a casa não pode estar vazia, se um homem forte e armado guarda a sua casa, então ela está segura. Isso significa justamente que a nossa alma deve estar habitada por Deus. Se nós escutamos a sua palavra e a colocamos em prática, se nós estamos na graça de Deus, então, como diz São Pedro, aproximai-vos de Deus e o diabo se afastará de vós, fugirá para longe de vós. Jesus então nos diz que, escutando a palavra de Deus e colocando-a em prática, Jesus habita em nós, assim como habitou na Virgem Maria, e portanto, estando na graça de Deus,
o diabo é afugentado, é afastado para longe. Nós não podemos imitar a Virgem Maria nesse aspecto único da sua missão. Só ela gerou em seu ventre o Verbo encarnado e o amamentou em seu seio. Mas nós podemos e devemos imitar a Virgem Maria sob esse segundo aspecto. Também nós podemos encarnar a palavra de Deus na nossa vida, colocando-a em prática. E desse modo nós imitamos a Virgem Maria, já que ela concebeu primeiro no coração, dizendo o seu sim a Deus, para depois, como consequência, acolher a palavra no seu ventre. Primeiro no coração, depois no seu corpo. Então Jesus, ao contrário do que parece, eleva ainda mais a sua Mãe Santíssima, dizendo que ela é feliz, não só porque gerou Jesus em seu ventre e o amamentou em seu seio, mas, antes de tudo, porque ela é a escrava do Senhor. É assim que a Virgem Maria se define. Essa é a descrição que Maria faz de si mesma no Evangelho de São Lucas. Se nós perguntamos a Maria quem ela é, qual é a sua identidade, ela responde: eu sou a escrava do Senhor, eu sou a serva do Senhor, em mim se faz a sua vontade, se faz a sua palavra, se realiza, se cumpre a sua palavra. Então peçamos à Virgem Maria, neste sábado, dia dedicado a ela, que nós também alcancemos essa felicidade, essa bem-aventurança de encarnarmos na nossa vida a palavra de Deus. E assim nós seremos felizes, Deus habitará em nós. E o maligno fugirá para longe de nós. Amém.